Na Alemanha, os anos 1920 são considerados os anos dourados, um período que fascina o escritor e jornalista alemão Volker Kutscher. Tenho fascinação por essa época, basicamente desde que comecei a ler. Os anos 20 foram um breve período de pujança da primeira democracia alemã e que teve um final tão trágico com o chamado Terceiro Reich e todas as consequências que o nazismo causou no mundo. Foi uma tragédia. Volker não tirava o assunto da cabeça até que decidiu largar o emprego para escrever. E publicou nada menos do que 6 romances sobre os anos 20 e 30 em Berlim. O primeiro livro, Der nasse Fisch, em tradução livre O Peixe Molhado, foi adaptado para a televisão como Babylon Berlin, uma série de 16 episódios dirigida pelo cineasta alemão Tom Tykwer. Babylon Berlin retrata todos os excessos da República de Weimar. Drogas, pobreza e também o glorioso estilo de vida berlinense da década de 1920. Houve uma explosão incrível de criatividade, arte e cultura. Acontecia muita coisa, principalmente em Berlim. Chegaram centenas de milhares de imigrantes, principalmente da Europa Oriental, e eles realmente eram bem-vindos e se integraram a uma cidade com milhões de pessoas. Kutscher é um escritor de romance policial que fez uma ótima pesquisa e conseguiu criar uma imagem bem vívida da época. Woher sollen die denn wissen, dass wir keine Runden sind? Na rua, a polícia luta contra os comunistas. Tanto o romance quanto a série foram minuciosos para dar veracidade à obra. Uma viagem fascinante pelo túnel do tempo. Televisão e literatura são mundos muito diferentes. Dei a maior liberdade possível aos roteiristas e diretores. Eu só disse que tínhamos que contar a mesma história com o mesmo espírito. No mais, que eles poderiam fazer o que precisassem e quisessem. O personagem principal é o comissário Gedeon Rath, que após ter lutado na Primeira Guerra Mundial se tornou viciado em heroína. Um perfil recorrente na época, um guerreiro que precisa esconder seu sofrimento enquanto trabalha no departamento de homicídios. Klingt schwer nach einer russischen Angelegenheit. Vielleicht. Die Hände sahen gestern noch nicht so aus. Was ist da passiert? Quetschung. Massiv. Scheint unter die Räder gekommen zu sein. Das sieht aber nicht nach einem Unfall aus. Os personagens principais têm ainda mais problemas do que no romance. No livro, Gedeon realmente lutou na guerra e sofreu um trauma. E Charlotte vem de uma parte mais pobre da sociedade, mas o drama pessoal é o mesmo. Uma mulher que busca se valer das novas liberdades da República para encontrar o próprio caminho. Wo warst du? Überall. Ja, nicht geschlafen? Nu? Und gleich wieder zur Arbeit? Wie schaffst du denn das immer? Na, weißt du doch. Wer schläft, verpasst das Wachsein. Und ich muss ja auch wach sein. Profissional do sexo à noite, taquígrafa durante o dia. Um tempo de mudança e revolução, especialmente para as mulheres, que lutam por seus direitos dentro do panorama social da República de Weimar. Hör auf! Ich gehe zur Polizei, ungelogen. Willst du mit? Das ist, glaube ich, auch etwas. Acho que é por isso que as mulheres ainda hoje podem se identificar com essa época, porque houve um impulso inicial de transformação, um movimento em prol da emancipação feminina, como a permissão para dirigir. A série Babylon Berlin já foi vendida para mais de 60 países. No Brasil, ainda não tem data de estreia. Além do entretenimento, o seriado levanta uma questão política. Quão frágil é a democracia? E como podemos protegê-la? Um tema que também se mostra atual.